Ricardo, eu tenho uma notícia aqui que eu queria que você comentasse. Cardeal Schönborn, arcebispo de Viena, responde aos padres do apelo à desobediência. Eu não vou ler toda a notícia porque é longa, mas o cardeal Christoph Schönborn, arcebispo de Viena, respondeu ao apelo à desobediência de um grupo de 321 padres sobre questões como o celibato sacerdotal e outras coisas. Vou resumir. 321 padres querem que a igreja, né, na Áustria, aprove ordenação de mulheres, distribuição de Eucaristia para as pessoas de segunda união, o celibato dos padres seja facultativo, e agora estão fazendo uma desobediência. Ricardo, é complicado isso, hein? Complicadíssimo. Eu me recordava a última ordenação sacerdotal que eu fui, em Lorena, há um mês atrás. Aí, quando os diáconos ajoelharam diante do bispo, Dom Beni falou assim: promete fidelidade a mim e aos meus sucessores? Sim, faz parte do rito da ordenação sacerdotal. Todos eles foram unânimes. Esses sacerdotes também, um dia, ajoelharam diante do bispo e professaram a sua obediência ao bispo e aos sucessores. Esse ato é um ato de desagravo, um ato de desobediência, porque infere naquele compromisso que o próprio sacerdote fez. E fere a igreja. Por isso que o ato é grave. Além das requisições serem requisições que estão fora da doutrina da igreja, o pecado, talvez a gravidade, talvez aquilo para a gente mais nos preocupar, professor, é a desobediência. Agora, é preciso dizer o seguinte, veja bem, o cardeal disse para os padres, olha, vamos conversar, vamos discutir, mas tem uma coisa, se vocês partirem para a desobediência, pode ser que não haja mais lugar para vocês na igreja. Porque a igreja não pode aceitar que vire bagunça a própria igreja. Então, o cardeal Schönborn chamou a atenção. Agora, eu queria lembrar o seguinte, a questão, por exemplo, do sacerdócio feminino, o Papa João Paulo II já disse que é questão encerrada na igreja. No documento Ordinatio Sacerdotalis, o Papa João Paulo II disse, acabou a discussão disso na igreja. Perguntaram para a congregação da fé se o Papa estava falando ex cátedra, ou seja, como dogma. A congregação da fé respondeu que sim, que esse assunto é questão encerrada na igreja. Como é que os padres ficam insistindo num negócio desse? Quer dizer, então, sabe, é falta de respeito. Eu gostaria de ver, por exemplo, se um coronel lá no Exército, um major no Exército, chegasse assim e dissesse, olha, não respeito aqui mais o RDE, o Regulamento Disciplinar do Exército, que diz, meu amigo, no dia seguinte ele vai para a cadeia. Ele vai ser expulso do Exército, mas quase que imediatamente. Eu nunca vi, agora na igreja pode, né? Na igreja pode. Quer dizer, a palavra do Papa não vale, os decretos da igreja podem ser desobedecidos, isso vai dar sério problema. Agora, no fundo, o que é? Padres que não têm vocação para o sacerdócio. Bento XVI disse, a pedra de toque, o nogórdio da questão do sacerdócio é o celibato. O discernimento se um jovem tem vocação real, profunda, amadurecida para o celibato, para o sacerdócio, é se ele quer abraçar o celibato. Por quê? Porque o Cristo foi celibatário. O Cristo abriu mão de esposa, filhos, para ser o quê? Totus tuus, todo de Deus. Full time, como diz o inglês, tempo integral. Entende? Quer dizer, então, seguinte, ninguém é obrigado a ser padre. Ninguém é obrigado a abraçar o celibato. Abraça quem quer abraçar. Agora, por favor, que esses padres que são a favor do celibato, quebrar o celibato, pelo amor de Deus, não está satisfeito com a igreja? Então pede para o Papa para deixar o sacerdócio. O Papa autoriza até casar. O Papa pode autorizar quem não está satisfeito com o sacerdócio, deixar o ministério sacerdotal. O Papa autoriza até que possam se casar. Pode até isso. Então, mas não fique dentro da igreja, por favor, tumultuando a vida da igreja. Isso aqui não cabe na minha cabeça. Ô professor, eu estou aqui, o senhor falando, eu recordei, o senhor pode explicar melhor para quem está em casa, que um dos critérios para a validade do sacramento da ordenação sacerdotal, assim como do matrimônio, sim, é a liberdade. O consentimento. O consentimento. O sim espontâneo. Eu quero. Eu quero. Eu obedeço. Ponto final. Eu aceito. Agora, aceita lá, depois vai brigar lá fora que não aceita?
Realmente, Ricardo, isso aí, eu acho uma questão até do direito canônico, se não causa uma certa invalidade da celebração do sacramento. Eu sei, claro, a gente sabe que a invalidade para acontecer tem que ser alguma coisa antes da celebração ou durante, não um fato que surgiu depois, claro. A gente sabe disso, mas é preciso ter mais consciência. Bom, pelo menos hoje, sabe? Hoje eu fico satisfeito com uma coisa, sabe, Ricardo? Eu tenho certeza, se eu chegar nos 9 seminaristas da Canção Nova, que estão fazendo teologia lá, nós damos aula para a história da igreja, eu tenho certeza, se você perguntar para qualquer um deles, que eles acham, nós queremos o celibato, estamos aqui porque... Eu sei porque eu já perguntei isso para eles. Então, hoje, pelo menos, a juventude que está vindo para a igreja, que quer ser padre com convicção, entende? Com amadurecimento, quer ser o alter Christus. Eu quero ser como um outro Cristo, entregar a minha vida a Deus radicalmente, sem gastar tempo, não estou falando perder tempo, sem gastar tempo com outras atividades que não seja exclusivamente a salvação das almas. Ok, Ricardo, eu vou parar com as notícias, embora tenha mais notícias interessantes aqui, mas eu vou indicar que as pessoas que quiserem ver essas outras notícias, não é? Tem coisa muito interessante, por exemplo, o príncipe de Liechtenstein promete veto a qualquer lei que libere o aborto, interessante. Lefrevistas, não temos intenção de aceitar o Concílio Vaticano II, lamentavelmente, não é? Berlim proíbe cartazes de boas-vindas ao Papa, o Papa vai a Berlim, a Alemanha, olha aqui, Berlim proíbe cartazes de boas-vindas ao Papa. E o Papa é alemão. Não é? É como se um Papa fosse brasileiro e nós não vamos deixar fazer cartazes aqui para dar boas-vindas ao Papa. É uma falta de educação, né? Em primeiro lugar, falta de educação. Falta de educação. Falta de educação. Depois, outras coisas. Mas tá bom. Vamos deixar, quem quiser ver, pode ver no site da Cleofas, pode ver no blog do programa, tá certo? Também no noticias.cançãonova.com. Noticias.com, você tem aí, pode ver essas notícias todas na íntegra, porque eu quero começar com o estudo, continuar o estudo dos concílios. Rapidamente, eu queria só mostrar alguns livros que fazem parte aqui dessa conversa. Olha, eu gostaria de mostrar esse livro, bem grande, é um Denzinger Hahnemann. O que é isso daqui? Nós estamos estudando os concílios. Muita gente gosta de saber onde é que eu encontro os documentos dos concílios, as atas dos concílios, desde lá dos primeiros concílios da humanidade, os documentos do Papa. Então, hoje existe em português, graças a Deus, a Paulinas com a Loyola publicaram este Denzinger Hahnemann, que é um compêndio de símbolos, definições e declarações de fé e moral, ou seja, documentos da igreja. Não é barato, custa cerca de R$200, mas quem quer estudar a fundo, o que o Concílio de Trento, 1543, falou, por exemplo, sobre pecado original, justificação, você tem aqui as atas em português. É uma letra microscópica, né? Pedi para o câmera mostrar aqui, mas para o pesquisador, para o estudioso, é algo que vale a pena. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre pecado original. Por quê? Porque eu andei lendo uns livros aí, sabe, Ricardo, que me deixaram muita dúvida em relação ao que estão falando do pecado original. Tem gente querendo negar o pecado original, tem gente esvaziando o pecado original, quando é dogma de fé. Então, eu estou aqui no Denzinger, manipulando o pensamento de rastreando Agostinho, todos os documentos da igreja, desde o primeiro século, que falam de pecado original, para publicar num livro, para que, sabe, a nossa fé não fique aí ao sabor do vento. Bom, outro documento que eu gostaria de mostrar, daqui a pouco a gente vai falar, não sei se vai dar tempo hoje, mas nós vamos falar, se não nesse programa, no próximo, sobre o Concílio Vaticano II. Aqui está um documento que nós precisamos conhecer também, quem não conhece, o compêndio do Concílio Vaticano II. Eu quero lembrar que esse compêndio aqui, ele foi aprovado pelo Papa Paulo VI, quando acabou o Concílio Vaticano II. Aqui tem todas as constituições, decretos e declarações do Concílio, que são ao todo de 16. Quando acabou isso daqui, sabe o que o Papa Paulo VI disse, Ricardo? Eis o novo catecismo da igreja. Nós não tínhamos esse aqui ainda, né? Que esse aqui é de João Paulo II, 1992. Paulo VI disse isso. Eis o novo catecismo da igreja. Só que muita gente não conhece. E muita gente, inclusive, acha que esse concílio está ultrapassado, que esse concílio já era. Nada disso. Nós vamos conversar
detalhadamente sobre isso aqui depois. Ô professor, sobre esse compêndio, é bom dizer quem está em casa, no vatican.va, todos esses documentos estão disponíveis. Ou melhor, todos os documentos do magistério da igreja estão disponíveis no vatican.va. Você pode Pelo achar menos bastante. os mais recentes. O mais recente, né? Os mais antigos. Principalmente no último século, os mais todos antigos, estão. não, mas pelo menos aí, os de 1900 e pouco estão Pra aí. cá, no último século para cá, todos estão. Estão no site do Vaticano. Eu quero ainda aqui, Ricardo, antes de a gente continuar, mostrar alguns livros, antes de entrar aí nesse nosso estudo dos concílios. Jesus, sinal de contradição. Muitos assuntos polêmicos eu trato nesse livro. Dentro daquela mesma ótica daquele outro livro que foi escrito um pouco antes desse, Não vos conformeis com este mundo. Essas questões todas que nós estamos vendo de bioética, de moral, que o mundo quer uma coisa, mas a igreja não aceita. Então, para a gente, e tudo com documentos que mostram a realidade das coisas, ok? Os Dogmas da Fé foi o último livro que nós escrevemos. Os dogmas da fé. Quais são os dogmas da fé? Muita gente me pergunta isso, quais são os dogmas da fé? Então, procurei colocar aqui num compêndio só, bem documentado, na documentação da igreja, do catecismo, do concílio, dos Denzinger, colocar o que a igreja considera como dogma, aquilo que não pode mudar. E eu gosto de lembrar uma frase que o Papa Bento XVI disse, que eu coloquei bem aqui no começo desse livro, Ricardo. Bento XVI diz assim, eu gosto disso aqui: os dogmas não são muralhas que nos impedem a visão, mas, ao contrário, são janelas abertas que dão para o infinito. Então, os dogmas não são cadeias que prendem o teólogo, não. São janelas abertas para o infinito. É como o trilho do trem que leva ele longe. Por isso eu coloquei um trem aqui na capa. Porque sem os trilhos, meu amigo, o trem não vai a lugar nenhum. Os dogmas são como que os trilhos em cima do qual a igreja caminha e chega até o seu destino, ok? Os 10 mandamentos, eu escrevi a pedido da editora Canção Nova, ok? Um resumo dos 10 mandamentos, não é? Que é a base da nossa moral católica, certo? Muito bem, vamos então conversar um pouco sobre os concílios. Nós paramos na última aula no Concílio de Trento. O Concílio de Trento, como o Ricardo já disse aqui, foi um dos concílios marcantes da história da igreja. Aquele concílio, nós estamos sem o plasma hoje, deu um problema técnico no plasma, não pode passar aí no seu televisor os slides que nós preparamos, mas eu vou lendo aqui, a gente vai conversando aos poucos. O Concílio de Trento foi o concílio talvez mais importante de todos os 20 séculos da igreja. Foi um concílio que demorou 18 anos. Já pensou? Porque ele foi interrompido 3 vezes, ou pelo menos 2 vezes, por guerras que houve na Europa. Começou em 1545 e terminou em 1563. Ele foi interrompido várias vezes por guerras, por pestes, por desentendimentos, às vezes, do Papa com o imperador, mas ele acabou concluindo. E foi feito por quê? Foi feito porque nós sabemos que em 1517 houve a reforma de Lutero, a reforma protestante, e que foi um abalo, foi um terremoto na igreja, um terremoto, porque até Lutero, até 1517, a Europa era um monobloco católico. Já tinha lá aquela separação dos ortodoxos, de 1054, mas a separação com os ortodoxos, nós sabemos que não foi uma separação por causas teológicas. Muito pouco. Houve a questão do filioque, houve uma outra questão, mas a questão básica com os ortodoxos foi uma questão mais assim, administrativa, linguística, até política. Tanto que os ortodoxos mantêm a sucessão apostólica, eles têm válidos todos os sacramentos, e a grande aproximação que a igreja procura no ecumenismo é primeiro com eles. Não houve um racha no cristianismo. Não houve. Podemos dizer que houve um racha no catolicismo, porque eles deixaram de aceitar o Papa, aceitar o primado do Papa. Mas com o protestantismo foi diferente. Porque a Alemanha se tornou protestante. Dali, a Inglaterra com Henrique VIII se tornou
protestantes praticamente, e a coisa se espalhou pela Holanda, pela Bélgica, pela Suécia, Noruega, pegou parte da França com os huguenotes, então realmente foi um terremoto. Então, a igreja fez um concílio, o Papa chamou todos os bispos do mundo para, vamos sentar, vamos estudar, vamos ver o que a igreja... Porque o Lutero, o que ele fez? Ele era doutor em teologia, monge agostiniano, e ele afixou na porta da igreja da cidade dele, em Wittenberg, 95 teses discordando da doutrina católica. O Papa Leão X, não é? Mandou analisar as teses, aceitou 40 e tantas observações do Lutero, mas não aceitou 40 e tantas, porque o Lutero questionava a Eucaristia, questionava a confissão, questionava os sacramentos, questionava mil coisas. Bom, e sabemos que o Papa, então, fez uma intimação ao Lutero. Idade Média, fim da Idade Média, né? Os tempos eram outros, ou você volta atrás nessas teses que a igreja não concorda, ou você não pode mais, né, ser um teólogo católico. Né? O que o Lutero fez? Rasgou a bula papal, queimou a bula e queimou o Código de Direito Canônico, com quem diz, não obedeço à igreja. Bom, evidentemente foi excomungado. Só que atrás do Lutero havia um aparato político, social, muito forte, que não é o caso de a gente entrar aqui agora, que é a história da igreja, e que deu todo um respaldo a Lutero, e a coisa cresceu violentamente. Bom, resultado, a igreja fez um concílio para analisar toda a doutrina católica. A gente vê aqui nesse Denzinger, né, a gente vê os documentos aqui. Então a igreja escreve detalhadamente sobre a confissão, a Eucaristia, o purgatório, o pecado original, a justificação. A igreja desdobrou tudo. Por quê? Porque houve esse questionamento muito sério. Não é? E esse concílio foi tão bom, foi tão forte o concílio de Trento, porque ele não fez só uma análise teológica de todo o cristianismo. E diga-se, não mudou nada. O bonito, Ricardo, o mais bonito que eu acho no concílio de Trento é que os papas, foram vários papas que se debruçaram, porque eu não tenho aqui a relação de todos eles agora, mas houve papas que morreram, entraram outros. Todos os papas, todos os bispos não alteraram nada a fé católica. Nada. Isso mostra uma coisa muito bonita, o Espírito Santo não se contradiz. Aquilo que o Espírito Santo ensinou para a igreja no primeiro século, no credo, do símbolo dos apóstolos, continua até hoje intacto. Nunca um concílio revogou nada, nunca um papa revogou nada. Por quê? Porque é a verdade de Deus, a verdade de Deus não muda. Essa é a primeira beleza que eu vi. Então, o concílio ele foi tão forte, que depois do concílio de Trento, que foi o concílio Vaticano I, foi em 1870. Olha, faça uma conta. 1563 até 1800, passaram-se mais de 300 anos sem concílio. Quando na Idade Média você tinha um concílio a cada 10 anos, a cada 20 anos, a cada 30 anos, porque era problema em cima de... Agora, nós ficamos 300 anos sem concílio. Por quê? Porque o concílio de Trento, ele deu uma chacoalhada tão grande, que recolocou a igreja no lugar. No fundo, a igreja precisava de uma reforma, mas uma reforma forte, que ela não conseguiu fazer antes do concílio de Trento. E é por isso que deu margem a toda a briga do Lutero. Lutero errou em muitos pontos teológicos, tanto é que a igreja considera heresias. Mas ele tinha razão em algumas coisas que não eram de doutrina, eram, não podemos dizer assim, o quê? Administrativas, ou, por exemplo, padres vivendo com amantes, com concubinas, né? Era o chamado nicolaísmo. Bispos e padres que praticavam a simonia. O que era a simonia? A compra de cargos religiosos. Isso havia. Cardeais vivendo num luxo violento em Roma. Havia. A igreja não nega isto. Mas isso não é motivo para você destruir a igreja. Qual foi o erro do Lutero e o erro dos reformadores? Tipo, outros também, né? Jerônimo de Praga, e podemos citar aqui vários, né? O erro deles
é que ao invés de combater os erros dos filhos da igreja, quiseram combater a igreja. É aquela comparação para você entender, né? Não tem aquela história de uma pessoa que dá banho numa criança, aí tem água suja na bacia, aí vai jogar fora a água suja, acaba jogando a criança junto? Não, peraí, tira a criança. Vamos jogar fora a água suja. Então, o que esses reformadores não souberam fazer, Melanchthon, Calvino, Zwinglio, Companhia Limitada, é que jogaram fora a água suja com a criança junto. Ou seja, ao invés de tirar o pecado da igreja, dos filhos da igreja, tiraram a igreja. Então Lutero quis acabar com a igreja, quis acabar com o Papa, quis acabar com... Peraí, não é isso. Então, infelizmente, sabe, Ricardo, eu dou aula de história da igreja, sou obrigado a estudar isso com um pouco de detalhe. Infelizmente, havia razões para o Lutero criticar na igreja, mas qual foi o erro dele? O erro dele foi não fazer o que os santos fizeram. É muito importante entender isso. Muito importante que eu vou dizer para vocês. Houve uma santa na igreja, que nós conhecemos bem, Catarina de Sena, doutora da igreja, lá por volta de 1340, aquele século XIV, onde os papas ficaram 70 anos em Roma, no chamado cativeiro da Babilônia, entre aspas, né? Porque os papas ficaram subjugados aos reis franceses, a começar de Filipe IV o Belo, e ficaram no palácio de Avignon, meio que obedecendo o Papa ali. O que Catarina de Sena fez? Uma freirinha, só que era mística, né? Era santa. Catarina de Sena saiu lá de Sena, na Itália, foi à França, em Avignon, conseguiu uma audiência com o Papa e disse: santidade, volte para Roma, não tenha medo. Roma está o caos, o Estado Pontifício está desabando, santidade. Santidade, volte logo. Sabe por quê? Porque eu estou sentindo o cheiro fétido do inferno aqui na sua corte. E beijou o pé do Papa. O mesmo fez São Francisco. Está entendendo? Jogou água, mesma coisa São Francisco. Jogou a água suja fora, mas não jogou a criança. Respeitou o Papa, respeitou a igreja, respeitou a instituição sagrada. O que aconteceu? O Papa fez a malinha dele e voltou para a França depois de 70 anos. Por quê? Porque duas mulheres santas foram falar com o Papa. Santa Catarina de Sena e Santa Brígida da Suécia. Vocês estão entendendo? A mesma coisa fez São Francisco de Assis. Ele lembrou aqui. São Francisco um pouco antes, 1200. Era o Papa do maior apogeu da história da igreja, Inocêncio III. Um Papa que era formado na Sorbonne, um Papa que, aquele que fez a Quarta Cruzada, um Papa que era o maior poder temporal que a igreja experimentou na sua história. Francisco de Assis chegou diante desse Papa com 12 maltrapilhos, né? Pediu para o Papa que ele queria reformar a igreja. Né? Só que o Papa, na véspera, teve um sonho. Ele viu a grande basílica dele de São João do Latrão caindo, e ele viu um mongezinho segurando. Quando ele bateu o olho em Francisco, no dia seguinte, ele disse: é você que eu vi no sonho. Aprovo a sua ordem, aprovo. Verbalmente, não quis nem pôr no papel. Quando você crescer, quando tiver, você volta aqui, porque eu tenho muito serviço para vocês. Vocês entenderam? É por isso que o Papa João Paulo II disse uma frase muito importante, eu não esqueço dessa frase do Papa. O Papa, se não me engano, ele estava citando aquele escritor católico Bernanos. O Papa disse: a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. Entenderam? Porque os verdadeiros reformadores da igreja são os santos. Porque o santo sabe distinguir entre o que é pecado dos filhos da igreja e o que é a igreja. Instituída por Jesus Cristo, santa, a igreja é santa, una santa, católica. Ninguém pode atirar pedra na igreja. Você pode atirar pedra nos pecados dos filhos da igreja. Este é um discernimento muito importante que o Concílio de Trento veio trazer para a gente. E o que aconteceu depois do Concílio de Trento? O século XVI, que foi o século do Concílio de Trento, também foi chamado de século dos santos. Por quê? Porque os santos,
né? Depois do Concílio Vaticano II, eles abraçaram a missão, sabe, de resgatar o catolicismo na Europa. Eu vou citar alguns nomes. São Francisco de Sales, doutor da igreja, patrono dos jornalistas. Por quê? Porque São Francisco de Sales saía escrevendo, né? Naquele tempo a imprensa estava começando ainda, ele escrevia a doutrina católica e ia colocando de casa em casa, para que as pessoas não fossem enganadas pelo protestantismo, pelas teses do Lutero. Pegamos aí um doutor da igreja, São Carlos Borromeu, São Pedro Canísio, doutor da igreja, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila viveu exatamente a época da Reforma. Inácio de Loyola. E Santo Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, então, criou uma congregação e colocou a serviço do Papa. Foi lá no Papa e disse, além dos votos de pobreza, obediência e castidade, nós, jesuítas, vamos fazer um quarto voto, obediência incondicional ao Papa, estar a serviço do Papa, para o que o Papa precisar. Pode nos mandar até para a Lua, se quiser, nós vamos. Por quê? Porque os santos perceberam que a igreja precisava dessa reforma, mas era uma reforma assim, espiritual. Gente, foi tão forte, tão forte, tão forte, que a igreja ficou 300 anos sem precisar fazer um concílio. É impressionante isso. A igreja sempre que houve tumulto na vida da igreja, você tinha um concílio. Você ficar 300 anos, é porque realmente a igreja deu uma balançada para valer. Bom, alguns dados que eu anotei aqui, eu coloquei aqui que foi o mais importante concílio de toda a história, alguns realmente consideram. A primeira fase do concílio definiu o cânon das Sagradas Escrituras. A primeira coisa que o concílio fez foi pegar a Bíblia e definir os livros da Bíblia. O que a igreja mudou? Nada. Porque você sabe que a Reforma Protestante tinha tirado 7 livros. A Reforma Protestante optou por seguir o cânon da Bíblia judaica, que não tinha Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiástico, Esther, Baruque e tal. Por quê? Porque eram livros que os judeus, no ano 100 depois de Cristo, no sínodo de Jânia, tinham retirado da Bíblia. Por quê? Por razões nacionalistas judaicas. Eles definiram que os livros tinham que ser escritos na Palestina, não podia ter escrito em outra língua que não fosse o hebraico, não podia ser escrito depois da volta do exílio, mais ou menos no ano 530, 530 antes de Cristo, e não podia estar em desacordo com a Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os judeus, por critérios nacionalistas judaicos, retiraram 7 livros da Bíblia. O que a Reforma Protestante fez? Fez e seguiu. Então, a igreja reexaminou tudo. Será que houve algum erro na composição da Bíblia, na escolha dos livros inspirados? A igreja confirmou tudo. Não retirou nada, manteve a Macabeus 1, Macabeus 2, como livros canônicos inspirados pelo Espírito Santo. Depois, o concílio abordou as questões discutidas sobre o pecado original, que foi um outro ponto, que vocês sabem que Lutero trouxe um ensinamento perturbador sobre o pecado original. São duas coisas, dois extremos que a igreja teve que enfrentar, 2 heresias em relação ao pecado original. Primeiro, a igreja teve que enfrentar a heresia lá do Pelágio, no tempo de Santo Agostinho, o pelagianismo. O Pelágio dizia assim, o pecado original não aconteceu. O pecado original não prejudicou nada o homem pode se salvar sem precisar da graça de Deus, basta pela o seu uso da inteligência, liberdade, o homem se salva. Santo Agostinho teve que derrubar a heresia do Pelágio, sobretudo no concílio de Cartago, lá no ano 380, mais ou menos. Era o pelagianismo. Desprezava, o Pelágio dizia, não, o homem peca, não é porque ele traz uma natureza ferida, não, ele peca porque ele copia o erro um do outro. Então, o pecado de Adão e Eva não é um pecado que passa a humanidade por hereditariedade, é um pecado que passa por mau exemplo. Santo Agostinho disse, não só Santo Agostinho, mas todos os padres também antes de Santo Agostinho, podemos ver Santo Atanásio, podemos ver São Basílio, podemos ver São Gregório de Nice, São Gregório Nazianzus, os padres doutores da igreja já tinham o pecado original como algo consumado, algo que passa de pai para filho pela natureza. Não é porque
existe o ato sexual, não tem nada a ver com o ato sexual. Até que uma criança gerada na proveta tem um pecado original do mesmo jeito. Quem é parte da natureza humana recebe o pecado original, porque o pecado original está na natureza humana, não é no ato biológico de se transmitir a vida. Aí vem o Lutero e diz o contrário do Pelágio. O Lutero disse o quê? Não, o pecado original, ele arrebentou 100% com o homem. Não só ele existiu, que o Pelágio disse que não existiu, não só ele existiu, mas como ele acabou com o livre-arbítrio do homem, ele acabou com a capacidade do homem não pecar. O homem não tem condição de não pecar. Por isso Lutero dizia, peque bastante, mas se arrependa, porque o sangue de Cristo vai cobrir o seu pecado diante do Pai. Outro erro do Lutero, a questão da justificação. Lutero colocou a justificação dos nossos pecados, de que forma? É como que o sangue de Cristo cobre o seu pecado diante do Pai, e o Pai então não vê o teu pecado. Então você está justificado. A Bíblia disse, justificação não é isso. Justificação não é cobrir o pecado, como é que chama isso? Judicial? Judicialmente? Tem uma expressão meio teológica e jurídica aí, né? Não é, a justificação não é um encobrimento do pecado, a justificação é uma regeneração. Ou seja, é um gerar de novo. Quando você é batizado, morre o homem velho. Morre o homem que foi ferido pelo pecado original, que perdeu a graça santificante, que perdeu os dons preternaturais, e você renasce como filho de Deus. Não é só um encobrimento, é um aniquilar da desgraça do pecado original. Então, o Concílio de Trento se debruçou em cima disso. E aqui você pega, por exemplo, aqui, os documentos aqui, mais ou menos do 1510 a 1515 aqui desse compêndio, você vai ver as atas do Concílio de Trento explicando a justificação, o pecado original direitinho. Então, eu estou dando este exemplo aqui para vocês verem por que esse concílio foi 18 anos. Porque se pegou ponto por ponto e se desdobrou. Batismo, crisma, eucaristia, tá. E vocês entenderam? Por isso que quando acabou o concílio, 1565, o Papa da época, São Pio V, mandou fazer o primeiro catecismo da igreja, o catecismo que vem antes desse. Esse é o segundo. Não sei se vocês sabem, esse é o segundo catecismo da história da igreja. O primeiro foi em 1565. Quando acabou o concílio, o Papa São Pio V disse, então agora vamos escrever o que é a doutrina católica, para que todo mundo saiba. E vocês todos que estão aqui, inclusive eu, nós fomos educados no concílio, no catecismo do Concílio de Trento. Porque esse daqui, vocês sabem, foi aprovado em 92. Só que nasceu depois de 92, ou quem já tem, sei lá, pelo menos 10 anos depois de 92, que vai ser educado nesse catecismo aqui. Mas nós todos somos educados no concílio, no catecismo do Concílio de Pio V, já de 1565.